Olá, empreendedoras! Começando mais um vídeo nesse canal e hoje eu vim falar com vocês sobre precificação. Lembrando para vocês que eu vou falar da minha experiência, como eu precifico aqui na minha loja. Não é regra, tá? Assim, tipo assim, cada pessoa tem uma precificação, mas eu vou falar para vocês da minha experiência, como que eu precifico as roupas aqui na loja. Bom, tem roupas que dá para a gente colocar uma porcentagem maior, um markup maior. E tem roupas que não dá. Então, a precificação é o seguinte, eu não tenho só uma precificação para todas as roupas da minha loja. Porque tem roupas que eu creio que dá para a gente, né, precificar mais. E tem roupas que já não dá. Então, a gente tem que ter essa sabedoria. Por exemplo, você compra roupa lá, eu compro roupa em São Paulo, Goiânia, Pernambuco. E aí, por exemplo, eu olho a roupa. Se eu estou lá em São Paulo comprando roupa, quando eu pego aquela roupa, eu já sei o quanto que eu vou pôr nela. E muitas vezes também eu compro roupas, quando a roupa chega, aí eu olho aquela peça de roupa e falo, nossa, essa peça aí tá bonita. Essa peça aqui, o tecido tá bom, o acabamento tá perfeito, vai dar para mim colocar uma precificação maior. E tem umas roupas que eu já olho e já, sabe, acontece isso com vocês também, eu creio, né? Você olha assim na roupa e vê que o tecido não é lá aquela grande coisa, o acabamento também não é tão assim, né? Aí você fala, essa daqui eu vou precificar um pouco menos do que aquela outra peça. Então, é como eu falei para vocês, não tem uma precificação só, são várias. Tem roupa, claro que a gente nunca deve colocar menos que 100%. Isso aí não existe, porque aí a gente não tem lucro, a não ser uma isca, né, que você tem na loja para você atrair o cliente. Aí você pode diminuir um pouco, né, o seu markup, porque daí você vai usar aquela peça como isca para você vender as outras peças da loja com uma precificação bem maior, né? Então é assim que eu faço. Tem peças que eu coloco 120%, tem peças que eu coloco 150%, tem peças que eu coloco 200% e até 300%. Eu tenho peça na loja que dá para precificar. Então, são vários tipos de precificação para cada roupa. Não tem uma precificação só, porque daí não teria como mesmo, né? Tem peças que você paga muito mais caro, aí você, para não encarecer muito aquela peça, eu precifico um pouco menos. Tem peças lindas que a gente vai lá e consegue num preço super bom. E aí você fala, nossa, essa peça aqui, apesar dela estar muito boa, eu paguei barato, mas nem por isso eu vou precificar barato ela, eu vou colocar uma precificação boa porque ela vale. Porque muitas vezes não importa o quanto a gente pagou na peça, e sim o quanto aquela peça vale. Então é isso que eu vim aqui falar para vocês, assim, que a gente tem que ter esse discernimento de saber precificar as peças, né? E toda peça que eu vou precificar, mesmo que eu coloque 100% nela, eu sempre coloco R$ 5 a mais naquela peça, que ela é, quando a peça é mais barata, eu sempre coloco 5 ou R$ 10 a mais. Por quê? Porque esse valor que eu coloco a mais já serve para taxa da maquininha, a sacola, agora eu tenho sacola personalizada também, já fica mais caro. Daí tem também o papel de presente, quando aquela peça a cliente pede para embrulhar em papel de presente, eu não vou cobrar o papel de presente do cliente, né? Até tem gente que cobra, mas eu não acho legal. Eu acho que a gente tem que embutir tudo no valor da peça, né? Para não cobrar do cliente, né? Então a gente tem que pôr tudo isso, né? Tem que colocar o frete que você pagou para aquela peça chegar na sua loja, ou se você viajou para o centro de compras, você tem que colocar a passagem. Então, esse valor a mais que eu coloco serve para isso, para tirar essas despesas aí. Porque se a gente pegar, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma peça que você paga, é um exemplo, tá, meninas? É R$ 20. Aí você chega na loja e coloca R$ 40. Nunca que você vai ganhar 100% nessa peça. Por quê? Porque daí vai descontar a taxa da maquininha, se passar no cartão de débito ou crédito, tem taxa. Vai descontar a sacola, vai descontar o frete ou a sua passagem que você, né, foi para lá para comprar aquela peça. Tem o aluguel, tem impostos, tudo isso
a gente tem que embutir na peça. Apesar, assim, que eu não sou, assim, tão rigorosíssima. Tipo, colocar, descontar a taxa do aluguel, eu não coloco nas minhas peças. Eu já coloco uma precificação a mais, que eu já embuto tudo assim. Então, não tem como a gente comprar uma peça de 20 e vender por R$ 40. Uma peça de R$ 20, para você usar ela como isca na sua loja e fazer, né, uma isca por o cliente, aquele chamariz, no mínimo você tem que colocar 45 ou 49,90 para você realmente ganhar um pouco naquela peça, porque daí vai descontar todas essas coisas que eu falei, que tudo é custo. Tudo tem custo aqui na loja, né? Aí tem também as nossas despesas que a gente tem as despesas fixas, tem as despesas variáveis, né? Despesas fixas que a gente tem aluguel, tem funcionário, tem imposto, né, do contador, né? Eu pago o contador, né? Tem imposto, tem também, deixa eu ver, internet, água, tem a luz, vendendo ou não. Essas despesas fixas nós temos todos os meses. E quem que vai pagar essa despesa fixa? É a loja. É a nossa precificação, que a gente tem que precificar certo para poder pagar todas essas contas que a gente tem por mês, que é fixa. Vendendo ou não, a gente tem que pagar. E aí tem as despesas variáveis também, né? Que às vezes é um dinheiro que você pega da loja para comprar um lanche, comprar um produto para você limpar a loja. Tem também nas despesas variáveis a sacolinha, porque a sacola, sim, você só vai. Só se você vender a peça que vai ter o custo da sacola. Senão, claro, você mandou fazer ela, né? Mas ela tá ali parada. Quando você vende, aí aquela sacola também já saiu o valor dela naquela peça, né? Então, tem bastante despesa na loja da gente. Tanto as despesas fixas, como eu falei para vocês, como as variáveis também. Então, a gente tem que tirar isso tudo da peça da roupa, porque senão a gente não ganha. Aí fica muito difícil. Mas aí, como eu falei para vocês, é claro, dá para precificar peças com uma porcentagem menor e peças com uma porcentagem maior. Vai depender da qualidade dessa peça, se essa peça é uma peça para o dia a dia. Claro, uma peça para o dia a dia, né? Uma blusinha para o dia a dia, um vestido para o dia a dia. A gente não vai vender muito caro essa roupa, que ela é uma roupa para a pessoa usar no dia a dia dela. Agora, uma roupa melhor, uma roupa que é para pessoa sair, para ela ir numa festa, num casamento, né? Aí já é uma peça que ela é mais cara mesmo, a gente tem que precificar melhor. Se é uma peça também num crepe de seda, sabe, num tecido também melhor, a gente vai ter que precificar melhor. Uma blusinha no crepe de seda, não tem como a gente precificar ela igual numa blusinha de viscolaicra, né? Não tem como, porque já é um tecido mais elaborado, mais sofisticado, que aquela pessoa vai usar aquela peça para uma ocasião melhor, então também ela vai precificar melhor. Então, meninas, é assim que eu precifico aqui na minha loja. Como eu falei no começo do vídeo, não serve de regra, tá? Cada pessoa também pode ter a sua precificação também, que dá tudo certo. Depende também a precificação das suas despesas fixas também, né? Tem muito a ver também, né? Apesar de que eu falo também que não importa o quanto você paga na peça, importa quanto ela vale. Quando você olha a peça e você vê aquela peça, como eu falei, o acabamento, tudo, e você vai conseguir precificar ela ou para mais ou para menos. Mas tem pessoas também que daí elas não pagam aluguel, não tem funcionária, não paga imposto, não paga contador, e aí também ela consegue ter uma precificação menor do que a gente que paga tudo isso, né? Porque a gente tem que tirar todas essas despesas da loja. Então a nossa precificação tem que ser maior. É claro também que a gente não pode também, nos dias de hoje, meninas, eu falo para vocês, não pode também querer encarecer muito essa peça, porque hoje o consumidor, ele está atento. Quando ele vem na nossa loja, muitas vezes ele já passou em outras lojas, ele já viu o preço daquele produto, né? Apesar de que às vezes também eu sempre estou batendo nessa tecla que a gente tem que ter mercadoria diferenciada, porque se a gente ter mercadoria igual ao que todas as lojas têm, aí a gente vai ter que seguir mesmo, né? Aquele ritmo daquelas lojas também, porque se é a mesma peça, a mesma qualidade, naquela loja vai estar um preço X. Você vai vender o dobro do preço daquela loja? O que vai acontecer? Essa peça vai ficar encalhada na sua loja, porque quando o cliente vem, ele já pesquisou. O consumidor, hoje em dia, ele está muito atento.
ele está muito nas redes sociais, ele está lá pesquisando no Mercado Livre, na Shopee da vida, né? E muitas vezes ele vem na sua loja e fala, nossa, eu vi essa peça igualzinha em tal loja ou online, está a preço tal. Eu não vou comprar aqui, aqui está muito caro. Agora, quando a gente traz uma peça diferenciada, é o que eu faço muito na minha loja. Eu tenho peças que não tem na minha cidade, em lugar nenhum. Daí eu consigo precificar, porque eu sei que aquele cliente vai olhar aquela peça, é uma peça diferente e ela vai falar: nossa, essa peça aqui ela vale, essa peça aqui eu não vejo em lugar nenhum, só você tem. Exemplo de vestido jeans que eu tenho aqui na loja. Eu tenho vestido jeans aqui que eu vendo eles num preço super bom. Só que também não acha eles aqui na minha cidade. Eu consigo precificar eles com um preço bem bom mesmo. E a cliente compra, não reclama, porque é um jeans, sabe aquele jeans tem céu, né? Um jeans macio, bem gostoso, fresquinho, agora ideal para o calor, né? Ontem mesmo eu vendi 2 vestidos desses aqui na loja. Por quê? Porque não acha. E é um vestido que veste bem, agrada todo tipo de mulher, todo tipo de corpo, aí eu consigo ter uma precificação melhor naquela peça. Então, é o que eu uso muito aqui na loja que eu vou falar para vocês. Procurem trazer peças diferenciadas para você conseguir uma precificação maior e diferente do seu concorrente. Mas o consumidor, ele não vai ver aquela peça em outras lojas, porque você trouxe uma peça diferente, aí você pode precificar melhor aquela peça e vender ela num preço bom mesmo e ter um lucro maior, né? Porque a gente tem que ter lucro também, porque sem lucro, como que a gente vai manter nossa loja aberta, né? Então, meninas, o vídeo de hoje foi falando da minha experiência como precificação na minha loja. Quem gostou aí do vídeo, comenta aí como que vocês fazem também para precificar aí na loja de vocês, se vocês também seguem essas regras aqui ou não, como que vocês fazem, se vocês fazem diferente, lembrando que não é regra para todo mundo, pode fazer também diferente, desde que tá dando certo, tá tudo certo também, né? A gente não tem que seguir a boiada não, né? A gente tem que ver as nossas despesas fixas, variáveis e também ter a nossa precificação também. O importante é que a gente esteja lucrando e evoluindo com a nossa loja, né? Porque a gente monta a loja para a gente evoluir. Cada vez mais a gente está podendo ganhar mais na nossa loja, lucrar mais, ter a nossa reserva de emergência, né? Porque daí a gente sabe que está dando certo a nossa loja, que a gente está tirando nosso salário, né? Que precisamos também, né? Tirar o nosso salário, reinvestir na nossa loja, por isso que a gente tem que precificar. E também ter a nossa reserva de emergência, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou aí, curte aí e preparem também para novos vídeos que vamos ter aqui na loja. Tá bom, meninas? Até o próximo vídeo.